Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. E hoje aqui, gente, uma pessoa incrível, maravilhosa. Caroline Botino! Seja bem-vinda! Obrigada. Tava super ansiosa para estar aqui com você. Demorou, mas saiu. Estamos Saiu, aqui. saiu. A gente, na verdade, estava esperando para fazer pessoalmente, mas as Sim, agendas cheias não permitiram, né? Então vamos é, gravar online mesmo. com certeza. A mensagem vai ser dada. Isso é que é importante, né, Carol? É fazer essa É, mensagem, o poder do seu testemunho chegar aonde ele precisa chegar. E amém. para isso a gente usa todas as ferramentas que a gente tem. Sim, com certeza. Graças a Deus a tecnologia está aí para ajudar a gente. É verdade, vamos usufruir disso, né? Sim, Carol, né, para os íntimos, né? Não dá para sim. chamar de Caroline, gente, não Não. dá, tem que ser Carol. Quando minha mãe brigava comigo, ela me chamava de Carolina. Então, só Ixi, a Carol. coisa era séria. Quando falava o nome completo, né? É. Não, Carol, conta para nós aqui, para quem não te conhece, conta um pouquinho para gente aqui quem é Carol. Vamos lá. Meu nome é Caroline, eu tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro, moro aqui na Califórnia com meu marido, sou casada desde 2018 com o Juninho, né, o Juninho Botino. E nós estamos aí num processo maravilhoso com Deus desde a nossa conversão. Eu acho muito importante falar sobre isso porque ele foi usado, já que eu vou contar o meu testemunho, né? Ele foi usado por Deus como uma peça principal no meu quebra-cabeça, para minha conversão, para minha volta, né? Para Jesus. E isso aconteceu em 2017. Então, em 2017 a gente começa ali o nosso processo de conversão e ele foi usado por Deus. Nós nos conhecemos num ambiente diferente, nós não éramos cristãos e ele foi para Jesus primeiro e eu fui resgatada através da vida dele, o que é o mais engraçado, porque nos conhecemos num cenário diferente, né? Mas Deus sempre agindo de maneiras assim que a gente às vezes fica, meu Deus, eu não imaginava que seria assim, né? Que sairia dali a minha conversão, a minha volta para Jesus. E foi assim, foi maravilhoso e tem sido maravilhoso. Aí já entra um pouco da minha história, não sei se eu já posso falar agora, mas é porque já é um Pode contar a pedaço, sua história. já é um E até pedaço um do. detalhe interessante, porque eu não sabia dessa vinda, né? E essa Sim, estadia temporária. sim, na verdade eu vim para poder ficar em 2011, né? Eu tinha 19 anos. Só que no meu terceiro dia aqui eu tive pela primeira vez, eu nem conhecia, na época não se falava muito de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, não tinha muito esse conhecimento Sim. como hoje. E eu senti, assim, uma sensação muito esquisita no meu terceiro dia aqui e eu fui parar internada, eu achava que eu estava tendo um ataque do coração. E aí, na verdade, era uma crise de ansiedade, era ali um princípio de um ano muito difícil que eu ia viver, um ano e meio mais ou menos assim, de depressão, né? Então eu saí ali do hospital e entrei numa depressão profunda, perdi por volta de 10 quilos, eu já era bem Uau. magrinha na época, então eu fiquei pesando 41 quilos, eu fiquei bem mal mesmo e eu não conseguia me adaptar de jeito nenhum aqui aos Estados Unidos. E aí, uma conversa com a minha família, né? Como eu só tinha 19 anos, nessa época eu já tinha 20, eu resolvi voltar ao Brasil. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei morando lá, minha família continuou aqui. E aí algumas coisas aconteceram que eu resolvi voltar. E eu pude ter esse balanço, né? De, nossa, aqui realmente não tá dando certo, eu vou voltar. E eu já voltei com uma outra mentalidade. Deus me deu uma oportunidade de voltar e eu vim morar novamente com a minha família. E aí isso foi 2014, dezembro de 2014. E desde então eu tô aqui, desde dezembro de 2014. E Agora aí tá plantada aqui de tô, verdade, né? graças Enraizada a nessa Deus, nação. graças a Deus. E aí quando eu chego em 2014, eu cresci numa família cristã, né? Eu cresci numa família cristã, eu ia à igreja quando era criança e tudo. Só que é aquela coisa, né? Quando a gente é criança, que a gente cresce na igreja, nem sempre a gente desenvolve as nossas próprias experiências. A gente vê muita coisa, a gente Sim. acredita, a gente é ensinado. Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela não se desviará dele. Eu, na verdade, interpreto isso de uma maneira seguinte: você pode até se desviar porque você não teve suas experiências. Na verdade, eu não tinha tido minhas experiências, então eu acabei me desviando. Mas
quando a gente é do Senhor, ele pega a gente onde a gente estiver. E ele me pegou pelo laço. É aquele negócio, né? Eu tenho um anel no meu nariz e aí a É, cordinha ela estica. Deus vai dando sim, corda, mas chega uma hora que deu. Agora, ó, deu. puxar de volta. Exatamente. E aí, quando eu voltei em 2014, eu acabei, né, começando a querer viver umas experiências que eu não conhecia. Fui morar sozinha, morei com amigas e tudo. E vivia coisas que eu já estava. Assim, a gente não é da noite pro dia. A gente vai esfriando, né? Eu já não tinha Sim. tido muitas experiências pessoais com Deus, né? Eu via muita coisa. Mas aí já juntou ali com a idade, que eu estava ali nos 22 anos, e queria fazer coisas que eu não conhecia. E aí eu fui cada vez mais assim me distanciando, sabe? Fui deixando de falar com Deus, fui deixando de orar, já não ia mais na igreja, já frequentava outros lugares, já tinha outras amizades. E aí, de repente, que não é de repente, né, eu já estava completamente longe de Deus. E eu sabia, no fundo, que aquela vida não era para mim, mas ao mesmo tempo eu gostava de estar vivendo tudo que eu estava vivendo, e eu ficava pensando, nossa, se eu voltar para a igreja, vai ser muito chato, eu não vou poder fazer as coisas que eu gosto, as pessoas, né, vão me julgar, eu não sei o que, aquela coisa toda que a gente fica, mas eu sei que teve um momento da minha vida onde foi aí que eu realmente tive o meu encontro com Deus. Na verdade, o meu encontro com Deus foi gradativo, mas essa experiência ela me marcou muito, né? Eu tive um episódio onde eu vivi uma situação muito complicada mesmo, assim, muito perigosa. E eu lembro que eu falei com Deus naquele momento, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu prometo para o Senhor que eu volto Aquela para casa. oração do desespero. Aquela oração do desespero. Eu falei, eu prometo para o Senhor que eu volto para casa dos meus pais, eu volto para a igreja. Eu fiz aquela promessa Meu que eu não Deus. que eu não cumpri. Ai, Para para piorar, Deus me livrou e eu tive ai. assim, e eu tive a coragem de não cumprir. Eu falo rindo, mas na época eu lembro que eu ficava assim me escondendo de Deus mesmo, sabe? Eu, meu Deus, Deus me livrou. Será que ele vai me castigar? Eu não tô cumprindo. Eu simplesmente não tinha força, porque era muita coisa, né? A gente sabe que o mundo espiritual ele é muito Sim. forte. Então, precisa-se de libertação. Então, era muita coisa. Só que eu não sabia que por trás existiam muitas pessoas orando por mim. Uma delas, a minha mãe, a minha irmã, minha família em geral. E a minha Sim. mãe, ela ia na igreja nessa época. Eu morava em Miami e a minha mãe, ela morava em Boca Raton, que é mais ou menos uma hora, assim, 40 minutos de distância. Então, às Na vezes eu ia visitar Flórida, ambos na os lugares na Flórida. Flórida, né? Na Flórida, isso. E às vezes eu ia visitar ela e ela via que eu já não era mais a mesma pessoa. Hoje ela fala pra mim, o seu olhar era diferente. Parecia que eu não olhava, eu olhava no seu olho, eu não via minha filha. Então, ela já, né, sabendo ali que eu já não estava mais vivendo o que ela sempre pensou que eu viveria, que era aos pés do Senhor e tudo, ela convocou um grupo de oração na igreja de mulheres que Chamou o oravam por mim. exército, convocou um exército. Foi. E todo Coisa mundo de orando. mãe. Coisa demais, gente. Oração de mãe não falha, não falha. E eu sei que, assim, Sim. eu não sabia disso, obviamente, né? E às vezes ela, ai, vamos na igreja. Eu, não, tá bom. Então, assim, por trás ela tava ali, às vezes ela dava uma tentada, mas não ia. E aí eu sei que alguns ciclos foram começando a fechar. E a minha mãe fez uma oração muito importante. E ela falou assim: Senhor, essas amizades que haja uma discórdia, hoje ela me contou, né? Hoje ela me conta. E foi o que aconteceu. As minhas amizades, elas começaram a assumir, a se revelar contra mim, coisas começaram a acontecer. E eu, assim, ainda morando lá, os ciclos começaram a se fechar, eu comecei a ter menos trabalho. E aí eu lembro que eu estava muito cansada nessa época já. Eu já tinha conhecido o Juninho, que é o meu marido hoje, gente, eu sou casada. Parte É, importante, né? sim, claro. É porque o testemunho vai indo, mas nessa época eu já conhecia o Juninho, já tinha mais ou menos uns 8 meses que eu conhecia ele. E isso foi 2017. Então, para você ver, eu fiquei 2 anos ali mais ou menos vivendo a minha própria vida como eu queria. E ali no final um ano e pouco, quase 2 anos, eu conheci o Juninho. Também ele não era da igreja, a gente se conheceu através desses amigos. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a ir numa célula.
E eu falei assim, gente, Pronto, não tem condição, não. eu falei assim, aí, né, aí fica complicado, porque eu saio da igreja, fui arrumar um menino que já não era da igreja, então a gente tava aqui curtindo a beça, e aí ele começa a ir na célula e ainda me chama. Eu Comecei. falei, agora pronto. Não, Aí, aí pronto. aí eu falei pra ele assim, olha, eu não vou e tudo, mas aí ele foi uma vez sem mim. E aí eu lembro que eu tava num trem de Boca Raton pra Miami pra ir pro meu trabalho. E nesse trem, eu perdi o meu ponto. Eu tava dentro do trem, eu tinha que descer naquele ponto e eu dormi. E eu nunca fazia isso, eu nunca dormia. Eu dormi e perdi o meu ponto. No ponto seguinte entrou um mendigo. E ele tava assim, muito sujo, sabe? E a mão dele era cheia de ferida. Ele tava muito assim, você via que ele era uma pessoa de condição De de rua rua, né? mesmo, Morador de rua. morador de rua. E aí ele sentou assim perto de mim e eu já pensei assim, ai meu Deus, esse cara vai querer conversar comigo. Porque ele tava me olhando muito, ele ficava olhando, olhando, Sim. e eu falei, meu Deus. Aí ele foi, sentou do meu lado e falou assim, como é seu nome? E eu falei assim, eu não quero ser antipática com ele, mas eu também fiquei com medo, né? Porque um homem Sim, sim. estranho, um mendigo. Aí eu olhei pra ele e respondi bem entre os dentes, Caroline. Aí ele começou a rir. Meu Aí ele falou Deus. assim, aí ele falou assim pra mim, God is seeking for you. Ele falou assim, Uau. Deus está à sua procura. Eu Mas fico vamos. toda arrepiada quando eu Não, lembro dessa fala história, não, fiquei também. porque esse foi o meu encontro com Deus. Foi a minha experiência. Foi quando eu falei assim, Deus é real. Porque Uau. eu já sabia que Deus estava atrás de mim, vamos dizer assim, porque eu fugia dele, entendeu? E eu sabia que ele estava ali. Eu sabia que se eu olhasse para ele e falasse assim, Senhor, me pega, ele ia me pegar. E eu tinha medo de fazer isso, porque eu tinha medo do que eu podia perder, né? Na verdade, eu não tinha nada, era tudo ilusão. E É, aí, exatamente. A e gente não aí, tem nada para perder, só tem para ganhar. Mas enquanto o diabo conseguir manter a gente preso no que você acha que tem, sim, a ele, gente tem essa atitude, né? ele mente pra gente como se a gente fosse livre. Só que, na verdade, eu não era livre. Eu era completamente aprisionada a vícios, a coisas que aquilo ali me prendia, né? E a verdade é que hoje eu entendo o que é ser livre. Na época, eu achava que eu era, mas eu não era. E aí ele falou, Deus está buscando por você, Deus está seeking for Te you, né? Buscando, procurando, te né? procurando, é. E aí nessa hora eu olhei pra ele. Aí eu olhei pra ele e ele falou assim: eu posso orar por você? Primeiro ele falou assim: você tem uma mãe que ora por você. Uau! Quando ele falou isso, eu Meu comecei a Deus! chorar. Ninguém entendeu nada no trem, porque eu tava conversando com um mendigo arrumada pra ir trabalhar, Toda bem chorando. arrumada. E eu O que comecei. que ele fez com ela, né? E eu tinha perdido o ponto. Esse é o ponto mais importante. Porque Deus me fez perder aquele ponto. Eu tenho pra Sim. mim até hoje que aquele homem era um anjo, porque assim, Não, não e é tem muita lindo, explicação. Carol. Eu adoro. Olha assim, olha, se tem uma coisa que eu adoro de paixão, são essas manifestações fora da caixa. Porque uma vez o Senhor Sim, me falou isso, né? O Senhor me confrontou e disse assim: eu não caibo na sua caixa. Eu não é. fui feito para caixas, ou seja, eu não tenho que agir como você quer, como você Não, acha. Não, eu não. adoro, né? Porque a gente É, espera que Deus vai aparecer. Meu Deus, um sim. anjo vai ser aquela coisa assim de asas? Não, mas Apareceu como um homem de rua pra mim. um homem de Pra você, rua. Deus Mas usou um homem de rua pra mim. é É tão assim foi. interessante, E ele orou por Carol. mim. E ele orou por você, porque assim, qual que é a nossa primeira atitude, né? Infelizmente, a nossa reação humana quando a gente vê uma pessoa suja primeiramente achar que ela representa um perigo e Sim, depois rejeitar, é. Foi né? Então, assim, inicialmente o que eu fiz, mas Deus queria tanto falar comigo naquele momento, porque. E aí ele foi direto ao ponto onde eu não tinha como não duvidar. tinha como fugir, te deu um checkmate. Foi. Quando ele falou, você tem uma mãe que ora, eu falei, não, realmente não tem lógica, isso aqui só pode ser Deus. E quando ele orou por mim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro na época que ele falava coisas que só eu e Deus sabíamos. Coisas que eu já tava lá no fundo do meu coração, que eu não falava, mas eu pensava. Então, assim, eu falava, gente, aí, Esse aí cara ele, não tá falando dele mesmo, não tem como. ele desceu no próximo ponto e aí eu tive que esperar para voltar, voltei pro trabalho aquele dia eu fiquei super assim, ainda não voltei para Deus. Fiquei meio encucada, mas não voltei. E aí eu lembro que um dia me arrumando para ir para uma balada lá, para uma noite, eu entrei no Uber e o motorista do Uber estava ouvindo o Thales Roberto, ele estava ouvindo, só que ele não era brasileiro.
Ele estava ouvindo o Ai, Thales Roberto. gente. Essas são umas É, coincidências, assim, umas godocidências, é, deusincidência. é. Aí eu lembro que quando eu entrei, ele estava ouvindo Eu Não Quero Mais Viver Longe da Tua Presença. Aquele louvor, né, que é meio que do Filho Aham. Pródigo, né? Sim, sim. É, esse louvor fala do Filho Pródigo. E Você fala, aí Jesus. eu falei, não, gente, agora não é possível. Aí eu olhei pra ele pelo retrovisor, assim, aí eu falei assim, você é brasileiro? Mas é que eu já tava assim, com raiva, né? Eu falei, meu Deus, eu tô indo pra balada, mas não tá dando mesmo, não tá dando. O senhor não Aí, tá me ajudando. aí eu falei assim, você é brasileiro? Ele falou assim, não, eu sou, né, hispano e tal. Aí eu falei, eu falei, você conhece Thales Roberto? Ele, sim. Só ouço umas músicas dele. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Deus me manda te dizer que esse louvor é pra você. E aumentou. Eu sei que eu fui chorando, borrando a minha maquiagem inteira. Não E dava nem pra ir pra festa. ele pegou na minha. Aí quando a gente parou na frente, ele pegou na minha mão e orou por mim. E eu entrei, fiquei 5 minutos lá dentro, falei, eu tava com a cara de choro, falei, inventei qualquer desculpa pra uma amiga minha e fui embora. E quando eu fui embora, isso era num sábado, eu acordei cedo no dia seguinte, fui pra igreja, que minha amiga minha, ela ia numa igreja em Miami. Eu falei, agora eu vou pra igreja, né? Quando eu chego na Depois dessa, igreja, vou precisar ir. chego na igreja, qual era a pregação? O filho pródigo. Meu Deus. E eu só chorava, chorava, chorava. E aí eu lembro que na semana eu fui visitar minha mãe em Boca Raton. Não, minto. Eu me mudei, ocorreu um tempo mais ou menos de um mês, onde eu já estava indo na célula, mas aquela coisa meio cá, meio lá. E Sim. aí eu sei que eu não perdi meu trabalho lá, voltei para casa da minha mãe, arrumei um outro trabalho na casa da minha mãe, só que eu ainda não estava 100%. E eu lembro que um dia eu estava muito cansada, eu já estava namorando, né, com o meu hoje marido, e ele já estava também indo na célula, e eu lembro que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu fiz uma oração muito forte, eu falei, Senhor, sacode a minha vida, vira de cabeça para baixo e tira tudo que não Meu presta. Deus, que oração perigosa, Carol. E Muito, corajosa, viu? muito, muito, muito. E eu lembro que eu abri a Bíblia e Deus me deu a passagem que ele fala Talita Cumi, né? Ele me deu essa passagem e eu chorava, chorava da filha de Jairo e eu me senti como ela, como se eu estava morta e eu estava voltando à Chamando pra vida naquele. morte. Uhum. É. Olha, eu me arrepio de lembrar porque foi muito forte. E aí eu comecei a ir na igreja, meu cunhado é pastor e ele pregava numa igreja brasileira lá, onde eu estava morando com os meus pais, e eu e o meu namorado, na época, o meu marido, a gente começou a ir. No primeiro dia, na verdade, que meu marido foi, meu namorado na época, ele aceitou Jesus. Uau! Não, Meu você estava cunhado fez a... cercada, Carol, você estava cercada. O que Foi. não era cristão ainda tinha acabado de aceitar Jesus, então não tinha como Pois é. fugir. Eu fiquei super feliz na época porque eu já estava muito cansada das coisas e o nosso processo de conversão, eu digo que foi meu processo de conversão, porque foram as minhas próprias experiências, como eu disse. Então, o nosso processo de conversão foi junto, o que foi mais bonito ainda, porque a gente se conheceu num mundo completamente diferente e a gente foi caminhando junto, né, para né, conhecer a palavra de Deus e tudo. E aí foi quando a gente se mudou para São Francisco, a gente casou em São Francisco, né? A gente se mudou em 2017, outubro de 2017, a gente se muda para São Francisco. E aí a gente casa lá. E aí quando a gente casou, que a gente realmente fechou todas as brechas e Deus começou a agir na nossa vida sobrenaturalmente e a gente começou a ver as coisas acontecerem na nossa frente. Deus realmente Deus resgatou a gente. Tanto eu quanto ele, né? Ele tem a experiência dele, mas Deus tirou a gente de um fundo de um poço, resgatou a gente, livrou a gente de mortes que a gente nem imagina. Então, eu sou hoje muito grata porque Deus, ele realmente não se esqueceu de mim e é isso que acontece. Ele deixa as 99 e vai em busca da centésima, foi o que ele fez comigo. E Sim. eu sou grata toda vez que eu lembro do meu processo de conversão, eu agradeço a Deus, porque realmente ele me tirou de um lugar onde eu não sei nem se eu estaria mais aqui hoje, né? E eu agradeço muito a ele. E foi só o começo. Deus foi fazendo, fazendo, fazendo. Foi o começo de muito, né? Que tinha Sim, pela frente, Carol, mas é incrível, gente, é incrível como Deus é lindo, né? E ele é igual um relacionamento mesmo, né? Assim, igual você falou, né? Eu fui me desligando, porque na verdade, se você não se relaciona, você vai perder os vínculos.
Não Sim, tem jeito. Você pode ser a pessoa não, mais íntima do mundo. Você pode, sim, assim, ser a pessoa que você, né, assim, compartilha seus segredos. Você vive 24 horas juntos. Se você se distanciar e perder a conexão, você vai perder o vínculo e automaticamente vai esfriar e vai cair. A verdade é, é essa, porque quando a gente perde essa direção do céu, a gente automaticamente vai caminhar na nossa própria direção, no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. E sim, a queda é alguns passos à frente, né? sim, Caminhando na nossa própria direção, né? sim, porque a carne ela não se converte nunca. Então a gente sempre vai ter a tendência humana de querer tomar as nossas próprias decisões, de querer fazer coisas às vezes, não é da noite pro dia. Então Não. é bem aos poucos. E ninguém tá 100% livre de, né? Por isso que a gente tem que ficar ali, aos pés do Senhor. Sim. E a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é uma constância. Você vai ouvindo e vai, né? Você, melhor que eu, vai poder falar sobre isso. Fé é igual um músculo. Você tem que trabalhar ele todos os Todos dias. os dias. Porque se você vacila um dia, você faz o que eu fiz, Nossa, fica uma semana, um mês. E é depois triste para a volta. retomar. Não, a volta, gente, ela é doída. Ela é doída. Ela é É, pior que o muito, começo. muito. É por isso que tem que ser constante. E Tem que isso ser serve para tudo constante. na vida. Não, e é igual você sabe disso, né? Você tá aí para testificar. Você pode malhar a vida inteira se você parar de malhar. Você não vai perder sua Sim, força da noite pro dia. é, Mas os dias vão exatamente. passar, os meses vão passar e daqui a pouco você já não tem mais a mesma força, porque os Não, músculos eles atrofiam. E a é, nossa fé é da mesma força. Você pode ser a pessoa mais fervorosa da face da terra, operar milagres. Carol, isso sim, demorou tanto a fazer sentido na minha cabeça, demorou tanto eu entender esse texto, né? A é, parábola lá que Jesus fala sobre os servos, né? Que muitos da volta de Jesus, que muitos vão falar naquele dia. Eu não consigo me lembrar da referência correta, talvez depois a sim. Camila me ajuda aí, por referência pra Aham, gente. Mas fala sobre, que ele fala, né, que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, Senhor, eu curei. Gente, uma pessoa sim, que expulsa demônios não é uma pessoa como uma é, pessoa de fé, é uma pessoa sim. que Que conhece conhece a mesmo palavra de Deus. a palavra. Só que é o seguinte, ele vai dizer, eu não conheço vocês, ou seja, É, você não tem um relacionamento comigo. Isso se sim, perdeu, né? E é, assim, isso é incrível, porque a gente pode operar, eu posso operar, por exemplo, em autoridade dada, né, outorgada para mim, digamos que o sim, cônsul aqui me deu uma autoridade para fazer alguma coisa. Eu posso fazer no nome dele com esse documento de autoridade, né? sim, Reconhecendo essa autoridade. Mas eu posso nunca ter conhecido ele. Eu posso é, nunca ter me relacionado com ele, nunca saber quem ele é sim, de verdade, né? E sim, infelizmente isso é uma realidade, né, no meio do evangelho, porque igual você é, falou, a é, chave da realidade do evangelho está no relacionamento com Jesus. E completamente. quando a gente se relaciona com Jesus, olha, todas essas resistências elas caem. Por quê? Porque os métodos, as obrigações religiosas, elas já não pesam mais, elas já não Não, são mais interessantes e nem importantes. é verdade, é verdade. Mateus 7:22, aqui a produção me Ah, avisou, legal. viu? Bom, é exatamente isso, é exatamente isso. O relacionamento, ele é muito importante. Às vezes as pessoas, a gente mesmo, às vezes se cobra muito como se isso tivesse que ser uma regra, uma religião, mas não, o relacionamento é algo natural. Ele vai acontecendo, você não precisa reservar um horário para falar com Deus. Isso fica muito pesado e às vezes as pessoas elas se prendem muito a esse tipo de coisa. Eu aprendi ao longo desse tempo, caminhando com Deus, que não é tanto tempo assim, tá desde 2017, mas já tive muitas experiências nesse período. Eu aprendi que não é sobre você parecer ser para as pessoas ou você estar ali num horário. É simplesmente você dentro da tua casa, ou você lá no culto, ou você no teu carro, você fala com Deus. Eu falo com Deus nos horários mais improváveis e loucos, às vezes no meio do trânsito, às vezes comendo, Ah, enfim. então, bem-vinda Eu à acho que é mais doidura sobre aqui. eu acho que é mais sobre isso, né? E isso é o relacionamento. Eu acho Carol, que esse é um dos relacionamento é temas isso. que mais abordei, né, no livro, no Quebra-Cabeça da Vida. Eu tenho até uma amiga muito preciosa, a Bia, espero que ela escute esse podcast, e ela falou para mim assim, Stephanie, eu só não concordo com uma coisa no seu livro. Falei, mesmo? O que você não concorda? Me dizer que eu vou, né, pronta para Aham. trazer uma explicação, né?
Ela, Sim, com o título, tinha que chamar Relacionamento com Deus. Olha, é ótima verdade. ideia para um próximo, né? Para o próximo É. livro. Mas Mas, essa é a peça principal do quebra-cabeça da vida, o relacionamento com na Deus. Não verdade, tem como que encaixar todo as outras sem essa peça. tudo sem relacionamento é religiosidade. E, Carol, É, não tem jeito. Gente, Jesus é lindo demais. Eu falo assim, gente, como é que sim. você não apaixona? Né? Eu tô assim, enlouquecida, né? Num bom sentido, por aquela série do Chosen, porque Ai, até maravilhosa. então, né? É o escolhido em português, né? O Até escolhido. então, olha, eu já vi muitos filmes, tudo assim, que é de Jesus, eu gosto de literatura, gosto da, né, da história, principalmente visualizar, né? Para quem lê o livro sabe que eu adoro Sim, ilustrações, adoro sim, essa parte visionária. Só que esse realmente ele conseguiu ir além, para além de tudo quanto é outra coisa, né? Eu acho que à sim. altura caberia a Paixão de Cristo, É verdade. né? Porque Que traz abordou muito para a assim realidade, né? Traz muito. para nossa realidade. E você sabe o que é mais lindo, Carol? Olha, quem Jesus mais repreendeu foi os religiosos. Nossa, demais, Você vê demais, inúmeros demais. confrontos e tanto é que ele não pegou, ele não trouxe para si, para perto de si aqueles que eram certinhos demais, que cumpriam. Gente, os sacerdotes, eles viviam em É, função daquele sistema, eles eram pessoas santíssimas, né? é, Assim, Jesus escolheu as pessoas sim. mais Aquelas improváveis. pessoas que ninguém queria estar perto, ou que a pessoa, o briguento, o cobrador de imposto, só as pessoas que O mau ninguém, o caráter, mau entendeu? O caráter. complicado, o problemático, gente. Porque ele quer transformar, a gente vai sendo transformado. Não é sobre alguém falar o que você tem que fazer, como você deve agir, porque isso é religião, você não é mudado de dentro para fora. A religião, Carol, ela não te muda de dentro para fora. não muda, não muda. E a coisa assim, chave para nós, né? Esse é um recado para nós, igreja, crentes. Gente, nós não fomos chamados para mudar ninguém, Não, não. convencer ninguém, porque convencer e transformar é obra do Espírito. É, O nosso chamado é para amar as pessoas como Jesus as sim, amou. Porque a partir do sim. momento que a gente as ama, ele transforma, ele É, convence. Quem convence da justiça, do juízo é Deus, é, não sou eu que sim. vou convencer o meu Não. marido, meu vizinho, meu filho, meu irmão, né? E a atitude da sua mãe ao longo da sua Aham, rebeldia, ao longo da, né? sim. É realmente difícil, porque eu, como mãe, né? Você também em breve vai experimentar isso. É, Você não quer ver o seu filho caminhando para o lugar ruim, e é difícil você não intervir. Às vezes a gente quer sim. forçar, né? É, Eu vou forçar, você não vai gostar, mas é pro seu bem. sim. Mas Não Deus não funciona. faz isso, não funciona Não assim, né? funciona. Então, Não assim, se funciona. posicionar no sentido, eu vou continuar te amando, independente das suas atitudes rebeldes, Sim, independente das suas escolhas, eu vou estar sempre aqui. Toda vez que você precisar de mim, eu sou um porto seguro para você. Vou te amar e vou continuar orando por sim, você, né? sim, sim. É sobre isso. Isso significa amar. Não é fácil, não é fácil a gente amar. Principalmente com aqueles que erram com a gente. Mas é por isso que o perdão é divino. O perdão não, a gente não consegue perdoar. A gente precisa ir ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a perdoar. E acho que todo dia a gente tem que falar que tem que liberar o perdão até o momento que aquilo for verdade. Porque às vezes a gente fala que, eu perdoo, mas dentro do coração você ainda não perdoou, então tem que perdoa, 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 perdoa todo dia. E uma hora vai ser verdade, porque você está Sim, trazendo aqui, pedindo a Deus aquilo, porque o perdão vem da parte do Senhor, né? é dele, né? É dele, é divino Mas nós mesmo. devemos amar mesmo. Devemos Sim, e esse amar. perdão, às vezes, Carol, envolve mais que perdoar os outros, às vezes nos perdoar, nos próprios Aham. perdoar, porque a gente se sente tão incapaz. Como você falou, eu me sentia, é, assim, né, insuficiente, incapaz de Sim, cumprir com as ordenanças, com as sim, regras. Eu não me cabia naquele lugar, né? Então, assim, a gente se auto perdoar também ao longo é, dessas histórias, os nossos sim, erros, os nossos vacilos, né? Os nossos pecados, sim, que Jesus já perdoou sim, e a gente sim. continua lembrando deles. É verdade, é verdade. Às vezes o tempo perdido, o auto-perdão envolve muita coisa. Às vezes a gente se cobra muito por tempo perdido. Eu mesma fiquei um bom tempo, meu Deus, quanto tempo eu perdi depois que eu me dei conta, né? E Deus sempre Sim, falando pra mim: você viveu aquilo e foi necessário para o seu crescimento. Eu não precisava ter vivido, mas Deus estava sempre ali do meu lado, me guardando, me protegendo, até que Ele me trouxe de sim. volta e eu pude recuperar um tempo perdido muito importante, que eu perdi o meu pai, né, em 2019,
E em 2017, em 2017 não, em 2015, 16, onde eu estava nesse tempo perdida, eu quase não tinha muito convívio com meu pai. E Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele me permitiu voltar para ele, né, voltar para Deus antes do falecimento do meu pai. E eu pude viver assim de 2017 a 2019 intensamente com meu pai, porque teria sido um tempo que eu não eu perdi muito tempo, né, nesse sentido. Ia perto da casa dos meus pais e eu não visitava minha mãe e meu pai. Então, isso seria, Deus sabendo como eu sou, conhecendo o meu coração, isso seria uma coisa que iria me machucar muito pro restante da minha vida. Eu não sei se eu conseguiria me perdoar, sabe? E Deus, ele foi tão misericordioso comigo que ele me trouxe de volta e eu pude viver 2 anos intensos com meu pai e fazer coisas com ele e por ele que eu não fiz a vida inteira. Então foram 2 anos, assim, claro, eu tive muito tempo perto do meu pai, mas eu era adolescente, criança. Depois de uma certa maturidade, eu pude viver coisas com ele, fazer coisas por ele, eu e meu marido juntos, que, tipo assim, eu falo, Deus é tão perfeito, porque se não fosse a minha volta naquele dia, naquela hora, eu não teria vivido isso. O meu pai, ele pôde estar no meu casamento. 3 meses depois, ele faleceu. 3, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses depois ele faleceu, depois do meu casamento. Então eu pude viver isso, Deus me proporcionou, sabe, esses momentos. Então eu sou eternamente grata a Deus. Hoje eu sou, né, porque foi um processo muito doloroso perder meu pai, Sim. muito doloroso. Foi um processo onde eu estava com a minha fé crescendo, e aí isso aconteceu e a minha fé despencou de uma maneira surreal, mas é aquilo, né? Nós somos do Senhor, quando se vive experiência com Ele, você pode até às vezes ficar zangado. Às vezes a gente fica zangado com Deus, gente. Sim. Isso não é, ai meu Deus, ai, pecado falar isso. Não, a gente às vezes fica, às vezes a gente só finge, mas dentro do nosso coração, às vezes a gente tá zangado. E eu fiquei muito zangada, fiquei muito triste, eu fiquei decepcionada, porque eu orei muito, eu achava que meu pai seria curado. E o meu pai não foi, mas hoje eu entendo que ele está curado eternamente. Hoje eu sei que ele está livre de tudo. Ele está Sim. no melhor lugar do mundo e um dia a gente vai estar todo mundo lá. Então os propósitos do Senhor, eles são diferentes do nosso. Nós todos temos um tempo aqui. E o tempo dele foi cumprido, foi difícil, é muito difícil o luto, passei por muita dificuldade, eu, minha mãe, minhas irmãs, minha família toda, e foi um momento onde eu tive uma queda na minha fé. E eu acho que a vida do cristão é sobre isso, né? A gente não tá sempre linear. A gente tá, às vezes, em altos Se e ficar baixos. linear, acabou a vida. É, O- exatamente. É igual os né? batimentos Isso, os cardíacos. batimentos cardíacos, eles, né, eles representam. É, Vivo tem que subir e descer. sim, sim. Esse foi um dos meus maiores desafios. Foi a Foi perda do. enfrentar esse É, desafio, né, Carol? Eu, há pouco tempo atrás, estava tratando com uma amiga sobre isso, né? Quando a gente amadurece em fé e a gente começa a, na realidade, viver a presença de Deus como fonte substancial e existencial. E isso fala de que, mesmo que eu perca, mesmo que eu tenha que viver o luto, mesmo que Deus não responda a oração como eu pedi, mesmo que Deus diga não quando eu pedi sim, ele permanece sendo Deus, né? E por mais que seja difícil, no nosso coração não rebeliar contra ele, porque é óbvio, você não viveu uma crise interna quando você, por exemplo, perdeu é, seu pai, né? Você vive uma situação dessa, você, no seu coração, a primeira questão que a gente faz é, Senhor, como isso pode ser bom? Né? sim, Porque assim, tudo sim. não coopera para o bem, como isso pode ser, como isso pode cooperar para o bem? É, Como a morte pode ser boa em é. algum aspecto, principalmente quando ela acontece de forma tão brutal, como foi o caso do seu pai, né? Foi assim, uma coisa Sim. extremamente inesperada. É, foi bem do nada, né? Foram 10 dias. Ele morava comigo, com meu marido nessa época, porque ele morava na Flórida com minha mãe e ele veio antes para a Califórnia para trazer a minha mãe e minha irmã, né? Depois, então ele veio na frente. Então ele ficou lá em casa uns meses para poder se estabilizar, né? Para poder conhecer a área e tudo. Então ele ia trazer minha mãe coisa de 1 mês, 2 meses depois. Minha irmã só estava terminando, a escola lá para poder eles virem, né? E ela vir com a minha mãe. E aí, meu pai, ele adoeceu, passamos meu aniversário, dia 28 de fevereiro,
e ele pegou uma gripe. A gente foi a Los Angeles, ele pegou uma gripe, só que meu pai, ele nunca ficava doente. Então, a gente assim, pegou uma gripe, só que aquela gripe foi durando ali uns 5 dias, eu levei ele num hospital, e quando tiraram o raio-x do pulmão dele, já falaram pra mim assim, leva ele agora pra emergência, senão ele vai morrer. Aí eu fiquei, foi um Meu choque, eu falei, Deus, como assim, né? não, e a notícia desse jeito que me deram, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? E meu pai, ele entendia um pouco de inglês, mas não tanto assim, ele não entendeu o que estava acontecendo. Então eu lembro que eu peguei o carro e ele foi dirigindo, dormindo, que ele estava com muita febre, e eu chorava. E naquele momento eu senti no meu coração que meu pai, ele não ia sobreviver. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu falava, não, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé. E nessa época eu estava assim, me envolvendo bastante com as coisas da igreja, eu tava, sabe, com a fé bem ativada, então eu botei a minha fé em ação e orei, 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 orei. E a minha mãe veio pra cá pra ficar com a gente, e coisa de 10 dias assim, o meu pai faleceu. Então, Carol, foi tão assim brutal a forma, tão rápido como tudo aconteceu, que eu, assim, a gente tinha aquela expectativa de ouvir um diagnóstico que talvez vocês não conhecessem, talvez, sei lá, uma coisa, um câncer, alguma coisa que ele já tivesse, talvez isso não tinha sido diagnosticado, aquelas coisas assim, já existia e de Sim, repente foi uma surpresa. Mas quando, né, a gente é, ouviu dizer que foi uma pneumonia que conduziu ele ao óbito, a gente ficou em choque, porque a gente sim, nem acreditava que isso era possível. Nos é, dias, com toda a de ciência, a hoje, tecnologia que a gente vive, a gente é, não acreditava, né, sim. assim, que algo pudesse acontecer dessa Realmente acontece, natureza. foi muito difícil pra gente por conta disso também, porque a gente não tinha noção da gravidade, né? E aí, no próprio hospital, eles não sabiam dizer exatamente o que era, e toda hora estavam ali, falavam que era uma bactéria que ele estava no pulmão, e estavam ali colhendo para tentar achar um antibiótico, e aí os antibióticos não faziam efeito, e aí, poucos dias antes dele entrar em coma, que ele ficou 3 dias em coma, induzido, até que ele faleceu, ele teve uma melhora 3 dias antes. Então a gente estava super esperançoso. E aí, no dia seguinte, induziram ao coma e 3 dias depois ele faleceu. E aí a minha cabeça, ela Nossa. entrou num estado de, assim, não entender nada. Porque eu lembro que meu Deus, eu orava, se deixasse, eu orava 24 horas por dia. Eu só ouvia louvor, eu ficava do lado dele o tempo inteiro ouvindo louvor. Eu fiquei os 10 dias cochilando, assim, cochilando, sem comer. Eu só orava, eu pedia muito a Deus, eu tinha muita fé e tudo. Só que foi muito difícil entender, né, na época, que os planos de Deus, eles são diferentes do nosso. E como eu disse, cada um de nós temos um tempo e um propósito aqui. E o que eu mais me questionava era como aquilo aconteceu, se eu orei tanto, se eu pedi tanto, eu ficava nessa com Deus, né? Mas Deus, eu orei tanto, eu pedi tanto e tudo mais. Então, esse momento foi um momento muito difícil. Talvez, Carol, seria esse talvez o momento mais difícil que você tenha enfrentado assim na sua vida, na sua jornada com Deus, tenha sido esse confronto, né, com a minha oração não respondida. Foi porque, na verdade, como eu estava ali recém-convertida, vamos dizer, eu estava com aquele fogo todo, né? Muita fé e vivendo experiências incríveis com Deus, né? Vivendo respostas de oração, vendo Deus fazer na nossa vida, abundância e tudo mais. E aí veio esse baque. Eu lembro que eu estava num momento com Deus muito incrível. E quando eu vivi essa primeira experiência, vamos dizer assim, de decepção, eu não entendi porque eu não tinha tanta maturidade assim. Eu achava que eu tinha, mas na verdade eu não tinha muita. E na verdade os momentos difíceis eles ensinam muito mais do que os momentos bons, né? Os momentos bons Como? eles trazem muita alegria, mas os momentos difíceis eles realmente nos ensinam. Então, quando eu vivi essa baixa, vamos dizer assim, da minha fé, foi quando eu realmente aprendi muita coisa. Eu lembro que eu me afastei um pouco, eu criei vários traumas na época, eu não conseguia ouvir certos louvores, que eram os louvores que eu ouvia muito quando ele estava lá no hospital, Sim, e eu sim. fui me Aquele afastando. transtorno pós-traumático, né? Sim, sim. E eu deixei de orar. Quando eu vi, eu estava me afastando de novo. Só que eu já sabia como era isso, porque eu já tinha estado do outro lado. E eu sabia que do outro lado era muito mais difícil. Com Deus é difícil. Deus não promete que a gente vai ter uma vida Que as coisas serão plana cem por fáceis, né? cento. Ele disse isso na palavra dele. Mas ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vencer o mundo significa que nós estamos com ele na vida eterna. Ele venceu esse mundo, ele venceu a morte. Então, a gente
não morre, a gente só passa para lá e Só ele troca de cômodo. só troca de cômodo. Então, é, só um parênteses que é uma coisa muito importante. Deus, ele falou comigo e com a minha família demais nesse período onde meu pai faleceu. Eu tive várias experiências, não vai dar tempo de contar aqui, mas só para resumir, uma experiência muito forte foi quando, assim que ele estava ali, que ligaram pra gente, eram 3 horas da manhã, me ligaram e falaram, vem pra cá porque seu pai, ele tá morrendo. Falaram desse jeito pra mim no telefone. E eu saí correndo. Aquele trajeto que era de 10 minutos, parece que demorou 1 hora pra eu chegar no hospital. E eu subi correndo, desesperada. Eu não quis ir até lá, porque eu sei que eles já estavam reanimando meu pai. E o médico vinha, o médico suado, assim, porque ele estava realmente Dizendo, tentando fazer de tudo pro meu pai ficar. E nessa hora, eu, meu marido, a minha mãe e a minha irmã mais nova, que a minha irmã mais velha já tinha voltado pra Flórida, fomos pro corredor do hospital e aí que a gente viveu um momento muito interessante, intrigante ao mesmo tempo, maravilhoso, eu posso dizer assim. Meu pai estava literalmente morrendo numa sala ao lado e a gente estava orando e de repente a gente começou a ser invadido por um espírito de alegria e todos nós começamos a dar gargalhada no corredor do uau. hospital. Gargalhada, gargalhada, e a gente começou a falar em línguas e dar gargalhada, gargalhada e rir, e rir, 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 rir. O médico abre a porta e fala: seu pai faleceu. E aí, obviamente, eu chorei e depois eu fiquei me perguntando para Deus, dentro de várias outras experiências que eu tive com Deus nesse período, eu ficava: por que que eu ri? Por que que eu ri nesse momento? E aí Deus começou a me lembrar de todas as experiências e veio no meu coração: você sorriu porque eu estava levando seu pai comigo. Isso é um motivo de alegria nos céus. E vocês estavam ali em oração, vocês estavam ali vocês estavam num outro ambiente nesse momento. Vocês não estavam ali naquele Naquela ambiente órbita, terreno, né? carnal. A gente estava acessando um pouquinho do que pode ser a alegria que os anjos estavam, que o Senhor estava ao receber ele. Então, a Uau, gente Carol, incrível. viveu essa experiência. Aí, né, claro que demorou um pouco para as fichas começarem a cair, mas eu comecei a falar, era hora. Meu pai já, né, já tinha cumprido a missão dele, já tinha criado as filhas, e ele tá com Jesus. Então, eu aprendi nesse momento difícil da minha vida que a vontade de Deus ela é soberana e que nem sempre ela vai ser como a nossa, realmente. Mas ele prometeu que ele estaria do nosso lado em todos os momentos. Em nenhum momento ele soltou a nossa mão. Em nenhum momento, depois que meu pai faleceu, a gente passou uma noite em claro. A gente estava sempre ali orando. A gente não deixou de comer. A gente não deixou. A gente foi vivendo. Eu sinto que Deus foi dando uma porção cada dia pra gente, sabe? Era realmente um dia de cada vez que a gente foi vivendo no luto. Não quer dizer que foi fácil, mas eu aprendi que tá bom, eu tenho hoje, eu vou viver hoje, o que tem pra hoje, Deus ia dando, Deus ia dando. E a gente foi vendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e foi assim que ele quis. E E, Carol, aquela experiência também pode ser assim, ter sido um abastecimento de alegria num tempo de muita tristeza que viria pela é, frente, né? Foi sim, assim, uma dosagem de alegria para um tempo de tristeza, né? Que viria, foi, que seria o luto. foi. Deus Não é é. fácil, mas Deus é maravilhoso e ele sempre tá do nosso lado. Quando a gente não tem mais nada, a gente sabe que tem ele. E se essa vida acaba agora, a gente tem ele. Carol, é incrível. Olha, assim, esses dias, né, nós fomos fazer uma visita a um amigo que está preso, né? E recentemente, e nós, no meio da nossa conversa, surgiu, surgiu Jó, a história de Jó, né? Porque assim, a história de Jó, mesmo o relato bíblico sobre Jó, ele carrega muitas perguntas intrigantes. Como assim? O diabo fez Deus e o diabo É, começaram a fazer uma aposta, uma rixa sim. ali. E o que que Jó tinha a ver com isso, né? Mas assim, eu já perdi não, ganhei muito tempo da minha vida tentando achar respostas para essas perguntas, né? Como eu até mencionei no livro, né? As perguntas que me levaram a esse lugar de tentar É, compreender, como se nós sim, tivéssemos, nós sim. meros mortais, tivéssemos a habilidade de entender a É, cabeça de Deus, né? né, Entender os desígnios de Deus. Então, eu né. percebi que há muita tolice, né? Nessa É, tentativa sim, de sim. compreender o agir de Deus, de compreender os desígnios de Deus, que são
não só para mim, mas envolve uma série de pessoas e fatos e gerações, porque Deus trabalha em gerações, né? Mas o Sim, que está acontecendo comigo hoje não faz sentido na minha geração, no meu tempo, mas vai fazer daqui 10 gerações, sim, né? é Porque muito Deus é um louco. Deus que transpassa o tempo. Então, assim, é É, muita loucura para a gente muito. entender, né? Não tem como a Mas gente entender muita coisa na mas hora. nesse processo aí de toda a história de Jó, que tem muita especulação e muitas visões diferentes, mas uma das coisas que Deus assim me levou a entender de toda essa história é que, né, no final do livro lá de Jó, ele fala, né? Eu te conhecia de ouvir falar, É, agora os meus olhos te veem. Então, sim, assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Aquilo que é, entra pelos seus olhos é, ilumina, né, todo o seu corpo. sim, Então, assim, era muito fácil amar a Deus realmente e conhecer a Deus enquanto ele tinha tudo. sim. Foi justamente quando tudo lhe foi tirado, e eu até, né, isso é uma opinião pessoal, né, para os Aham. teólogos e críticos online, né, eu acredito que isso não tem nada a ver com o diabo e nem, né, não tem nada a ver com o diabo, porque Deus não tem que provar nada para Não, ninguém, para menos não. ainda para o diabo. Você acha que É, Deus já não sabia que ele era fiel? sim, com Não, certeza. né, Ele o Senhor conhecia, onipotente, ele conhecia já desde que ele sabia. nasceu. É, na verdade, para mim, o que aconteceu com ele foi uma oportunidade de Deus para mostrar para Ló quem Deus realmente era, porque É, foi nesse ponto onde ele perde os filhos, onde ele perde sim, a mulher abandona, ele perde os amigos, ele perde a riqueza, ele perde tudo tudo. que o ser humano precisa para se apoiar e viver É, uma vida boa. E ele é, percebe que no final só restou o mais importante, que era Deus, porque quando você perde tudo, você vê que você tem tudo, sim, sim, porque é o que a gente né? precisa. É muito difícil, né? Porque nós realmente amamos as pessoas, a família, as coisas, o nosso marido, a nossa esposa, enfim, filhos. Mas, assim, entender que Deus está acima de tudo é mesmo uma questão de relacionamento. A gente vai entendendo isso. Claro que a gente ama a todos à nossa volta, as coisas que a gente tem, mas no final de tudo. É Deus. No final não, no começo, né? No começo de É, tudo e no final de tudo e no meio, ele é tudo, tem um realmente. lugar, né, um momento da vida da gente, isso pode se aplicar a vários momentos diferentes, né, em que tudo que você tem ficar para trás, né? Eu me lembro de uma situação, por exemplo, em que eu tinha que fazer um procedimento cirúrgico e eu estava um pouco ansiosa. E até ali a sala de espera, até aquele momento ali, estava ali o meu marido, eu estava ali com o meu celular, né? Então, assim, você está Uhum. comunicando com as pessoas, você está conectado com o mundo, você está ouvindo as pessoas, você tá. Meu marido está ali, mas teve um momento que você tem que deixar tudo para trás. Ali a sua riqueza fica para trás, É, as suas roupas ficam para trás, as suas joias é, ficam para trás, até a sua aliança você tem que tirar do dedo e deixar é, para trás, seu marido vai para trás e você entra só, é, nua, exatamente como é, você veio ao mundo, só, né? E ali naquele exatamente. momento é só você e Deus, você não tem como se É, conectar a ninguém, você não tem como não, falar com o mundo, é só é, você e Deus, e nesse sim, momento é onde o nosso relacionamento com Deus é realmente checado, sim, né? sim, Porque com você vai estar certeza. diante de um estranho, ou ele É, é alguém que você conhece, exatamente, exatamente. É exatamente né? isso. É muito profundo, Carol. Esse relacionamento com Muito, Deus é muito. a chave de viver plenamente, de viver bem, de Sim. viver contente e feliz, independente, né, das circunstâncias, Sim, independente e Deus dos. entende, né? Quando a gente, Deus sabe que nós somos seres humanos, que a nossa capacidade de entendimento muitas vezes é limitada. Então, a gente não conhece o outro lado, a gente não conhece como é lá de fato. A gente, né, imagina, existem muitos teólogos que falam, né, várias coisas, enfim, mas uma coisa eu sei, é real, mas a gente não sabe como é, a gente não sabe a sensação. A única sensação que a gente tem é a sensação terrena, é a sensação das coisas que a gente tem aqui, é a saudade, e tudo isso. Então, Deus entende um momento de luto, às vezes, dependendo de como é a situação, de como você viveu esse luto. Existem pessoas que não passam pelo que eu passei nessa questão da fé, mas existem pessoas que podem passar, que passam, e o conselho que eu posso dar é volte, vá voltando quanto antes, porque quanto mais você ficar distante, mais difícil vai ser depois para você fazer o caminho de volta. Então, quando eu percebi ali que eu estava esperneando à toa, eu não tinha o que fazer mais, Tirando Bia, que eu vou sozinha. fazer? O que eu vou fazer? Tá ruim?
né, aqui com Deus, viver essa situação, mas, poxa, é pior sem Ele. E aí, quando eu comecei a perceber, gente, graças a Deus que eu tenho Deus. Graças a Ele que eu tenho Graças a Ele. Ele Porque mesmo que eu tenho Ele. exatamente. Falei assim, porque imagina uma pessoa que não conhece a Deus, que não sabe, não tem no que se agarrar, não tem experiências de verdade, como eu fui vivendo ali ao longo dos dias que meu pai estava no hospital, experiências, que foi o que foi me fazendo, gente, me agarrar. E aí a sua fé vai sendo renovada de novo. Mas Deus Sim. sabe que nós somos seres humanos, que a gente às vezes tem o nosso tempo mesmo, mas é isso, a gente só precisa ir tentando de novo, e isso serve para várias situações na vida, né? Eu tô falando do luto, que foi o meu desafio, o meu maior desafio, mas eu acredito que muitas pessoas perdem a fé ou, né, enfraquecem na fé por nãos de Deus, por orações não respondidas, por portas fechadas, enfim, Por várias feridas que coisas. outras pessoas, em nome de Deus, ou pessoas de Deus lhe causaram, né? E isso tem demais, né? Muito. Só que é aquilo, né? Nós todos somos seres humanos. E se alguém faz uma ferida em nós, seja um pastor ou qualquer outra pessoa, às vezes de um ministério, ele é tão ser humano, ele erra tanto quanto nós. Mas é difícil a gente entender isso às vezes, né? É Sim. difícil às vezes a gente entender essa É. diferença. Não, e Carol, assim, eu ouvi uma palavra recentemente também, gente, incrível, como isso é real, né? É que a mão do semeador não muda a genética da semente. Verdade. A semente é a palavra de Deus, entendeu? A genética dela Hum, é vida. E mesmo maravilhoso. que aquela mão esteja suja, o É, compromisso de Deus com a semente, com a palavra, ele é, sobrepõe as mãos que semeiam. Mas é. tem um detalhe, obviamente, isso é uma realidade, infelizmente, que por muitas décadas, né, talvez até mais que isso, décadas, talvez até centenas de anos, esse vou dizer assim, espírito de Jezabel, que é um Hum, espírito que fala no nome de Deus, que tem aparência religiosa, mas que é, na verdade manipula pessoas e tem intenções gananciosas e, né, sim, maquiavélias por trás. Ele sim, operou numa igreja que permaneceu calada, porque muitos abusos, muitas coisas que é, realmente não poderiam ter acontecido, elas aconteceram e muitas pessoas, em nome desse vou perdoar, eu vou deixar sim, passar, né? Omitiram, permitindo que isso acontecesse. é, A verdade é que a palavra de Deus diz isso, né, Carol? Existe liberdade, tem que ter espaço para é, questionar, no sentido de sim, perguntar, tem que ter liderança, tem que caminhar na luz. Líderes têm sim, que caminhar na luz, a verdade sim, tem que ser, né, exposta, tem que ser trazida à luz. Tem com certeza. um projeto aqui no meu coração, fresquinho. Eu falei, Senhor, mas calma, Senhor, deixa eu terminar um para começar outro. Mas, né, eu vou spoiler aqui, vou dar Sim, um aham, spoiler de algo que Deus já está aqui fervendo no meu coração, né? Sobre uhum, o. Até tem um título meio maluco aqui na minha cabeça, não tenho certeza se vai continuar assim, mas é o Naked Gospel, né? O Evangelho Desnudado, que é legal, justamente o Evangelho real, que é o que está por trás do que as roupas podem esconder. As roupas podem esconder cicatrizes, elas verdade, escondem as imperfeições, né? sim, E muitas vezes a gente tem visto hoje um evangelho cheio de roupas é, bonitas, elegantes, que na verdade estão escondendo a realidade, a verdade do evangelho, que é simples, né? Como a é, gente falou lá, né? Que o é, que o Jesus quer não é a sua riqueza, os seus talentos, ele não precisa de não, nada de você. O que ele quer é o não, seu coração, ele o quer coração, ser seu relacionamento, amigo. Deus não precisa nem de servos, ele tem é, bilhares e bilhares, se esses números podem contar, é, de uhum, anjos, de um exército que estão ali dia e noite, né? é Declarando verdade, santo, santo a serviço dele. E se ele não seja satisfeito, é, como ele é criador, ele cria mais um é bilhão. verdade, é verdade, Entendeu? é Deus verdade, não precisa dos nossos serviços, né? Às vezes assim, vem servir ao Senhor. Deixa eu te falar. é, Deus não te chamou para ser servo, mas para ser amigo. Mas automaticamente, sim, quando você ama e é amigo de é. alguém, você deseja servi-lo. Exatamente, esse é É o sobre ponto. isso, é Esse é o sobre ponto, isso. esse é o ponto. Isso é bem profundo, Vem, inclusive. né? A mensagem é É, vem do jeito que você tá, não interessa é, quão longe. O processo de estar uhum, longe não é difícil para Deus, são as cicatrizes que essa distância nos deixa, né? uhum, As exatamente. consequências que não serão anuladas Não, depois que você volta, não, né? não, Então, assim, quanto mais longe a gente vai, mais prejuízos, mais mais cicatrizes, frustrações, mais mais frustrações. decepções desnecessárias.
Não quer mais dizer que com danos Deus a para gente serem não reparados, né? não quer dizer que com Deus a gente não vai viver, mas a gente minimiza, a gente vai minimizando, a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo e tal. Sim, os E isso, nossos processos de cura são mais rápidos, né? sim, isso exige o relacionamento, porque se quanto mais relacionamento a gente tem, mais a gente ouve a voz do Espírito Santo, mais a gente, né, que a gente vive num campo minado, né? A gente vive num campo Literalmente. minado. Então, tipo assim, um pezinho fora ali que você não. Deus não falou que você fazer aquilo, pode ser um negócio que você. Um estrago que você fala, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso aqui? Era pra eu ter escutado, era pra eu ter falado. Então, o relacionamento com Deus, ele livra a gente de muitos problemas. Como um GPS, né, Carol? Como um É, livro é um GPS, ele vai é, guiando, vira à direita, cala a boca, não exatamente. É, fala, agora vai à esquerda. sim, sim. Recalculando a rota. Vamos recalcular. Você fez É. errado, vamos recalcular a rota. Deus sempre vai recalcular nossa rota, mas às vezes a gente vai pegar uma rota que vai ter mais buraco, aí o nosso carro vai furar o pneu, e aí coisas que não precisavam acontecer vão começar a acontecer, né? Então, mas ele vai recalcular, Mas ele mas vai recalcular a rota. Carol, nossa, dá pra gente ficar aqui umas 10 horas, né? Porque é, a gente tem tanta riqueza nessa conversa. Meu Deus, eu que amo bom. conversar com você, né? Ah, eu É sempre também. muito gostoso, muito Inclusive, gente, enriquecedor. a Stephanie foi uma peça do quebra-cabeça muito importante na minha, vamos dizer assim, conversão ali com o Juninho, né? A gente já tinha voltado para Deus, mas eu digo no discipulado, essa é a palavra que eu queria dizer, porque a gente, quando foi lá para a igreja, a Stephanie, ela dava o curso de maturidade, então a gente aprendeu muito com você, muito, 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 muito. Eu adorava que você falava assim, as coisas, como fala, com figuras, né? Você Ah, fazia paralelos ilustrando. com situações e tal. E eu falava, nossa, mas ela nasceu para ensinar. E eu conseguia entender as coisas que você falava de uma maneira muito clara. Eu e meu marido. E aí era muito bom, assim. Nossa, isso ajudou demais a gente. Então também é muito conversar Que com você. bênção, que bênção. Não, quando eu recebi o seu testemunho, né, quando você testificou para mim sobre a sua experiência com o livro mesmo, Aham. você talvez não saiba disso, mas eu estava numa crise no meu coração, falando, Senhor, qual que é o propósito disso? Porque, assim, existe todo um trabalho, né, nesse background Sim. aqui, eu movimento tantas pessoas, né, Camila? Beijo, né? Para fazer. Tem tanto, não é tão simples como parece, né? Mas, e Uhum. eu, assim, eu comecei a questionar, como em vários momentos, falei, Senhor, realmente o Senhor quer que eu faça isso? Deus, qual que é o propósito, o desígnio disso, né? Eu questionei isso ao longo do caminho, porque falei, Deus, eu não quero entregar nada de mim, o que eu tenho para dar é muito, muito pequeno. Tem, Uhum. né? E eu me lembro que num dia desse de crise, foi o seu testemunho que chegou, né? E você É, falou, Stephanie, Deus falou tanto comigo, Stephanie, que incrível. E você foi falando, foi trazendo aquilo, foi um antibiótico uau, que para aquela bom. infecção que estava tentando tomar conta do meu coração Que bom, eu nem sabia. e matar o sonho, e matar o desejo, e matar, né, o É, fruto que Deus quer produzir através disso aqui. sim. E Sim. eu me via ficando doente mesmo, sabe? Aquilo estava para Caramba. morrer no meu coração quando seu testemunho chegou e ele veio com uma dose de antibiótico. Menina, me deu um Nossa, que gás. maravilha. Bom, glória a Deus, eu não sabia disso. Né? Então, e foi assim, É, falei, vou deixar para testemunhar a público, porque o nosso testemunho, ele tem muito poder, né? É o sim, poder do testemunho. E assim, me edificou, me renovou, me animou e me lembrou daquilo que Deus já tinha falado, né? sim, Não para, não é para desistir, né? Mas assim, a isso aí. vontade vem. Aí Porque Deus nós somos sempre seres levanta humanos. alguém. Sim, não, nós somos seres humanos, ele planta o sonho no nosso coração, a gente às vezes demora para agir, e quando a gente age, o inimigo começa a trabalhar na nossa mente como se, por que que eu tô fazendo isso aqui? As coisas começam, parece que a gente rompe aquela barreira, e aí do nada as coisas Aí parecem vem que não estão mais, outra. né? Aí às vezes as coisas parecem que não estão mais fazendo sentido, e a gente começa a ficar fraco, a gente começa, só que é porque Deus, ele começa a usar, no caso do livro, né, a tua vida para falar com outras pessoas. E o inimigo, né, ele tá aí o tempo Não inteiro tá muito tentando feliz. desestimular a gente, e aí é É, assim que acontece. Mas é. foi maravilhoso, realmente. Maravilhoso, maravilhoso o livro. Tive, enquanto eu lia o livro, eu lembrava de várias situações da minha vida. E eu via várias peças do meu quebra-cabeça, sabe? E eu falava, cara, a vida, ela é quebra-cabeça gigante, que a gente ainda tá montando, entendeu? E o que fez eu chegar, o que me fez, né, eu pessoalmente
todos que com certeza leram o livro pensaram, né, sobre isso também. O que faz a gente chegar até aqui hoje é cada pecinha do quebra-cabeça que Deus vai colocando na nossa frente, entendeu? E o relacionamento, como você diz muito no livro, o relacionamento com Deus, ele faz a gente escolher as melhores peças do quebra-cabeça. Porque existem várias peças ali. E a gente pode pegar uma, montar errado, e o cenário ele vai ser completamente diferente. Mas aí, ao passo que a gente vai se relacionando, Deus vai colocando as peças certas, as peças chaves, pessoas certas, pessoas chaves na nossa vida que vão abrindo portas aqui, portas ali, trabalhos que vão aparecendo, coisas que vão surgindo. E quando a gente vê, conforme a gente vai caminhando com Deus, esse quebra-cabeça ele vai ficando mais nítido, né? E foi o que aconteceu na minha vida. Eu tinha um quebra-cabeça completamente embaralhado. Quando eu falei, chega, não quero mais, isso aqui eu não tô conseguindo montar, não tava saindo nada dali. Tava saindo nada dali. E aí, Ai, quando você Deus. começa aos pouquinhos ali se relacionar, você vê que você vai, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Então foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso ler o livro, ver as experiências, os testemunhos das pessoas também, Quase me que edificaram um curso de demais. maturidade ali, né? Muita coisa que eu li ali, eu lembrava do curso de maturidade, né? As coisas que eu fui relendo, aquilo foi vindo no meu coração, foi reacendendo. E eu fui, assim, muito edificada mesmo, mesmo pelo livro. Quem não leu, você dá Fica a tempo ainda. dica. Fica a dica, Fica né? a dica. Muito bom, muito bom. A gente vai disponibilizar em breve, né, o livro em áudio, para quem tem dificuldade em Ah, ler, porque a gente sim, sabe o quanto é corrido hoje, né? É difícil às vezes para pessoas lerem, né? Em homenagem ao sim. meu marido, tá, Tiago? Mas é Na muito bom o verdade, audiobook. na verdade, nasceu esse desejo veio do meu coração para minha avó, porque ela já está idosa e ela falou: Filha, eu quero tanto ler esse livro, mas eu tenho tanta dificuldade. Eu leio, leio, eu não consigo entender, aí eu volto por causa da própria idade, né? Sim. Mas ela adora ouvir áudios, então a gente conversa assim 10, 15 minutos nos áudios, até esquece que Aham. tá gravando um áudio, né? Eu falei: Gente, eu vou gravar para minha avó. E ela falou: Nossa, eu amei, porque eu escutei tudo, eu vi seu livro, eu fiquei muito feliz, né? Eu Ah, falei: Eu acho que existem tantas outras pessoas, né? Às vezes que tem dificuldade, eu mesmo, para é parar e até pegar um livro é inclusivo, né? difícil. E é inclusivo também, né? Às vezes tem pessoas que Sim, não, sim. né, que têm Deficiência deficiência visual, né? visual. Aham. E para a vida corrida, porque às vezes você não vai ter tempo de ler um livro durante o dia, mas você está dirigindo, você tem ali horas no trânsito, você bota o negócio no seu ouvido, porque senão você terminou um Maravilhoso. livro, você leu um livro num Muito bom. dia, porque você ouviu, né? Eu, Então, inclusive, assim, saindo do audiobook, eu vou ouvir ele de novo, porque eu passo muito tempo, né, pra lá e pra cá e tal, e sim, com fone de sim. ouvido eu ouço de novo. Eu acho que é Ó, ótimo, maravilhosa a em ideia. breve, mas já Tá está bom. pronto. Nós só estamos trabalhando no processo de colocar ainda, mas Legal, vai ser bem legal. breve. Eu vou compartilhar com você e com todo Top. mundo, viu, gente? Vai estar disponível para quem quiser ouvir, né? Muito Carol, bom. olha, amei estar com você. Sempre, Também. sempre, sempre maravilhoso. Acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Eu Sim. comentei aqui nos bastidores, falei, eu tenho que pegar a Carol antes dela ficar mais famosa, porque senão depois eu não conseguir. Ah, Você amém. me Não, coloca como mas prioridade nessa com agenda, viu? certeza, com certeza. Se Deus quiser, né, que eu fique famosa aí, tô tentando, né, virar blogueira do Instagram, gente. É porque eu não contei essa parte, né? Não deu tempo. Exatamente. By the way, todo mundo pode contribuir com isso. Já bota o convite aí. Sim, é verdade. É porque o que que acontece? Só um resuminho. Quando eu passei por aquele período de depressão e ansiedade, quando eu emagreci muito, eu fui ali dando um processo com Deus, ajudando pessoas, psicólogos e tudo, e eu encontrei vamos dizer, uma saída no exercício físico. Então eu comecei a ir para academia e eu lembro que depois de poucos meses eu já estava ali ganhando peso, que eu estava muito magra, né? E aí eu comecei a me sentir bem com o espelho de novo e principalmente com a minha mente, porque, né, nós somos um ser triuno, é corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela precisa estar sendo ali suprida, a nossa mente, junto com os nossos sentimentos, com a nossa alma, a gente precisa estar suprindo isso, significa amor próprio também, Sim, autocuidado. sim. E a religião, às vezes, tira muito isso das pessoas. É como se, tipo assim, você vai pra academia, nossa, você tá pecando, você não pode botar. Gente, tem roupa, eu vou treinar às vezes de camisetão, tranquilo. Não precisa também, né? Às vezes a pessoa fala, ai, não quero ir pra academia. Vai com a roupa que você se sentir à vontade. Não é sobre isso, é sobre você se cuidar, é sobre Sim. você estar lá, é sobre você comer comidas mais saudáveis. E aí, nesse período, eu fiz aqui um curso de nutrição esportiva, então hoje eu faço planos alimentares também. No meu Instagram compartilho receitas saudáveis.
E é a minha vida, é o meu mundo, eu gosto disso e eu me Depois a gente encontrei tem que gravar nisso. um podcast só sobre isso, viu? Porque eu Sim, também sim, tô sim. precisando aprender. Sim, é muito importante, é muito importante. Tá tudo Sim, ligado. sim. Tá O tudo ligado. espiritual, o corpo, a gente precisa estar com tudo equilibrado. É, a Não gente vai tem como equilibrando os caminhar, pratos, né? né? É, exatamente, vai equilibrando. E é o desafio. Mas a gente vai gravar um sobre isso, viu, Carol? Depois, viu? Vou te Pode deixar me o chamar. convite aí para a gente falar sobre isso, para você nos ensinar um pouquinho mais, a gente falar sobre Bíblia, né? Sobre Aham. corpo, Corpo. alma e espírito, né? Isso. E você é uma inspiração para mim. Eu Ah, sempre falo, obrigada. Jesus, eu vou seguir o caminho da Carol, eu vou conseguir malhar, eu vou conseguir ir para academia. É uma Vai sim. Você já tá luta. indo, você já tá indo. Eu tô indo, mas eu preciso melhorar, eu preciso ir melhor, porque às vezes eu chego lá e falo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É assim mesmo, no começo é Jesus! assim, depois vai dizer, é É, só eu ir, já me sendo sinto constante. vitoriosa de ir, né? Aí, Isso. assim, às vezes eu chego lá e falo, meu Deus, eu tô exausta, eu não consigo fazer a metade do que foi proposto aqui, né? Mas eu vou fazer o que eu consigo, o importante é não desistir, não Sim. deixar para trás, né? Não, E que continuar. é importante para a gente poder dar conta do resto, porque a gente precisa, né, no seu caso você é mãe, você precisa dar conta do filho, às vezes da casa, do marido, das filhas, do trabalho, tudo isso vai exigir que você tenha uma saúde boa, e se a gente não se exercita, o nosso corpo é uma máquina, e a gente vai enferrujando ao tempo, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, a mobilidade vai ficando ruim, a gente vai, o músculo, a gente precisa fazer musculação, porque o músculo, ele realmente ele traz ali uma força pra gente que a gente consegue fazer as atividades do dia a dia com menos dores, enfim, tem muita coisa envolvida, não É, é dói um só a pouco no parte da estética. começo, no segundo É, dia, gente. No primeiro não dói, não, no segundo dói. exato, ainda dói pra Mas mim quando eu vou depois lá, passa. se aumenta a carga ainda vai doer, vai doendo, mas É, é bom, não é ruim não, mas é bom. é bom, é satisfatório e É vale a ruim, mas é pena. bom. É, Carol, para a gente terminar o nosso podcast aqui, eu queria te dar é, a oportunidade de deixar uma mensagem para quem te ouve. Hoje você tem o privilégio de estar diante de milhares de pessoas e o que você gostaria de dizer para elas? Eu gostaria de dizer que a minha vida até hoje foi baseada em um relacionamento com Deus de fé. Tudo que eu fiz até hoje, tive conquistas na minha vida e creio em nome de Jesus que terei mais, foi a minha fé. Só que a fé, as pessoas confundem muito. Então, o recado que eu quero dar para você é que a fé sem ação, ela é morta. Então, para você agir a tua fé, você precisa literalmente agir, você precisa literalmente dar um passo de fé. O que é dar um passo de fé? É você fazer alguma coisa. Se você hoje não está satisfeito na situação que você se encontra, no lugar onde você está, ou no trabalho que você está, enfim. Eu sei que muitas vezes é difícil sair da zona de conforto, é difícil a gente dar o primeiro passo, mas é por isso que a gente tem Deus na nossa vida. A gente pede força a Ele, a gente fala, Senhor, eu tô com muito medo. E várias vezes na minha vida eu fiz isso, inclusive, eu estou num desafio que eu tô entrando na minha vida agora, que ainda, né, tá no secreto, Tá no mas forninho? tá. E assim, é um desafio que pra mim é muito grande, é um desafio muito grande pra mim. Mas eu falei pra Deus, Senhor, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque é sobre isso, é sobre a gente saber que quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente vai mergulhar num poço que a gente não tá vendo no fundo, mas ele vai segurar a gente. Então a gente precisa entender que a fé, ela precisa de ação. Então se você tá num momento hoje que você tá aí num conforto, eu ouvi uma pregação que disse que o barquinho do conforto, ele é bom até certo tempo. Depois você vira uma frustração tão grande que você mesmo já não consegue ficar ali. Mas para você sair desse barco, como o Pedro fez, você precisa caminhar sobre as águas. Ele teve uma ação. Para ele ir ao encontro de Jesus, ele teve que sair. E esse sair do barco é uma ação. Ele teve que andar sobre as águas. Ele até afundou. Mas Jesus foi lá e pegou ele Tava de volta. lá, Então, o bem recado lá. que eu te dou hoje é: saia do barquinho da frustração, mesmo com medo, e vai agir a sua fé, que Deus vai te Amém, honrar. amém. Eu quero fechar aqui o que a Carol disse com uma frase do pastor T.D. Jakes, né, o pastor americano, de um homem incrível. Depois a gente coloca lá a referência também, que ele fala assim: a fé não é não ter medo, fé é ter ele vai desenvolver a coragem que você precisa para enfrentar o seu medo. Sim, Então é sobre isso, né, Carol? É sobre ter sim, coragem de enfrentar o medo. sim.
sim, Porque o medo ele vai estar sempre por perto. sempre, sempre, Ele vai nos sempre. permear Mas sempre, né? exatamente, mas Deus ele tá lá segurando a nossa mão e a gente vai atravessando. Amém. Porque ele não nos deu espírito de medo, né? Mas de Não, coragem e de sim, ousadia. E é o que a sim, palavra nos garante. No mundo vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades, mas não tenham medo, tenham bom é, ânimo. Eu tô com sim, você, né? Eu tô com sim, vocês até a consumação dos séculos. sim. Carol, muito obrigada. Você é Beijo. linda, incrível, maravilhosa. Você também. Amei esse Obrigada pelo momento seu com você. tempo. Amei, amei, né? Espero que todos aqueles que assistirem esse podcast sejam edificados, inspirados, movidos por esse desejo de se relacionar com Deus, de ter experiências pessoais, de estar Amém. junto, né, com essa pessoa que é Jesus, que o Espírito, através do Espírito Sim, Santo. Ó, sim. compartilhem e sejam edificados no nome de Jesus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Beijo. Carol. Obrigada. Tchau, gente.